Hoje eu vou conversar com você sobre uma das principais curiosidades que as pessoas que querem ingressar numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito especificamente, têm, que é quanto nós que trabalhamos numa cooperativa de crédito ganhamos. Então no vídeo de hoje o vídeo de hoje eu vou dividir em duas partes. Na primeira delas eu vou contar brevemente para você qual é travei. Qual é a hierarquia dentro da agência, quais são os cargos, quais são as segmentações, e depois eu vou contar para você uma média de remuneração de cada cargo, não só o salário, mas também vale alimentação, PLR, PPR, como algumas cooperativas chamam, e etc. Então, se você está curioso, se você quer saber um pouco mais a esse respeito, sugiro que você assista esse vídeo até o final. Porque, na verdade, além de ser uma das principais curiosidades, também é a principal motivação que as pessoas têm de querer ingressar em uma cooperativa de crédito. Eu falo cooperativa de crédito, mas considere banco também, tá? Eu cito bastante a cooperativa porque é onde eu trabalho. Por que eu digo que é a principal movimentação, a principal motivação? Porque eu tenho certeza que você nunca acordou pensando, poxa, que vontade de vender um seguro, que vontade de vender um consórcio, que vontade de vender um crédito comercial, um capital social, no caso da cooperativa. Provavelmente você não tem esse sonho. O seu sonho é melhorar a sua qualidade de vida, o seu sonho é melhorar a qualidade de vida da sua família, né? O seu sonho é ganhar um pouco mais, e tá tudo bem com isso. Só que eu acho que é interessante você levar algumas coisas em consideração. E quanto a isso, eu sugiro que você, depois que acabar esse vídeo, entre no canal, eu gravei alguns outros vídeos a respeito desse mercado, e faça um comentário aqui embaixo, que talvez o seu comentário seja assunto do próximo vídeo. Enquanto esse canal está crescendo, eu ainda tenho condições de ler praticamente todos os comentários e consigo responder boa parte deles. Dito isso, por último, já estava esquecendo, se inscreva no canal porque os próximos vídeos provavelmente também serão dessa temática, se isso interessa a você. Bom, em primeiro lugar então, vamos pensar na estrutura de uma agência, na hierarquia de uma agência, quais são os cargos, quais são as segmentações. Em primeiro lugar, eu vou para a base da hierarquia, né, e depois eu vou subindo, tá? Então, a base ali da hierarquia tem os caixas, que são as pessoas que trabalham no caixa, obviamente. Depois, você tem os assistentes de negócio. Os assistentes de negócio já são segmentados. Quais são as segmentações dentro de uma instituição? Normalmente, carteira rural, que o interior domina, né, nos grandes centros já não. Carteira PJ, caso você não saiba, PJ, pessoa jurídica, essa é a carteira das empresas, quem atende os empresários. E carteira pessoa física. Dentro de cada segmentação dessa, aí vai depender do porte da agência. A agência pode ser de porte pequeno, médio ou grande, mas dependendo do porte da agência, dentro de cada segmentação também pode ser dividido. Então, por exemplo, carteira pessoa física urbano, ter baixa renda, média e alta renda. Carteira agro, mesma coisa. Aí nós dividimos, nós chamamos de Pronaf, Pronamp e demais, que é a segmentação dentro do agro. Carteira PJ, o microempreendedor, o médio, o grande, enfim. Então cada segmentação pode ter a sua divisão de cada uma delas, né? Então você tem agência que às vezes tem 2 gerentes de negócio, um para o agro e outro para o urbano e pessoa jurídica, e já tem agência que cada segmentação tem 2, 3 gerentes de negócio, então tem várias carteiras, isso vai depender muito do porte, tá? Ok, então o assistente de negócios ele é dividido, ou ele vai ser assistente da pessoa física, ou jurídica, ou agro. Em pequenas agências, talvez ele cuida de 2 carteiras, de 3 carteiras dificilmente, porque daí não dá conta. Depois do assistente de negócio, nós temos os gerentes de negócio, que são os gerentes da carteira, que atualmente é o cargo que eu tô hoje eu sou gerente agrícola. Mas dentro ali, então, você vai ter a mesma coisa, gerente pessoa física, agro ou PJ, e pode ser que você tenha uma carteira mista, que engloba todas as faixas de renda, pode ser que a sua carteira seja focada, dependendo ali no nível de renda de cada pessoa, tá?
Ok, passou a segmentação ali das carteiras, aí nós temos a hierarquia máxima dentro de uma agência, que é o gerente geral. Então, assim que funciona a hierarquia, desde o caixa até o gerente geral. Isso eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Talvez, mudando de instituição para instituição, talvez mude a nomenclatura do cargo, talvez tenham outros cargos que eu não citei aqui. E também eu estou citando o setor comercial. Algumas agências, algumas instituições têm os administrativos dentro das agências e outras não. Isso pode acontecer, mas é bom frisar que esse vídeo é a respeito do setor comercial. Agora eu vou entrar nos salários por cargo. Aqui é importante eu fazer um adendo. O que eu vou trazer para você é uma média, mas isso pode mudar de instituição para instituição. Eu estou falando aqui exclusivamente de cooperativas de crédito. Porque quando você tem a divisão entre cooperativas de crédito e banco comercial, o banco comercial normalmente, na maior parte das vezes, paga mais. Claro, se eu estou dizendo entre cargos da mesma hierarquia. Né? O assistente na cooperativa e normalmente é a agente que chama o banco, né? E o agente do banco, que é aquela pessoa que fica exclusivamente dentro da agência atendendo você e fazendo os processos. Ou o gerente de negócios para gerente de negócios. Né? Se você pega cargos da mesma hierarquia, normalmente o banco comercial paga um pouco melhor. Por outro lado, na cooperativa de crédito nós temos uma qualidade de vida melhor. Isso não significa que a gente não seja cobrado, isso não significa que não tenha desafios. Muito pelo contrário, não é moleza trabalhar em cooperativa também não. Tá? Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo. O fato é que os bancos normalmente têm a remuneração um pouco melhor. Tá? Então existe essa diferença, eu estou tratando aqui exclusivamente de cooperativas. E mesmo dentro do segmento das cooperativas, você também tem essa diferença salarial por instituição. Então, se você está em uma localidade, existem instituições que pagam mais e existem instituições que pagam menos. Vou dar o exemplo da minha região. Hoje eu resido no interior do Paraná, aqui onde eu trabalho. Aqui na minha região, se você pega, vou citar nomes aqui de cooperativas, se você pega o Sicoob, não paga bem, é uma das que menos paga aqui da região, Sicoob e Credicoamo. Caso você não conheça a Credicoamo, é porque ela está em 3 estados do Brasil e ela está exclusivamente no interior dos estados, tá? Mas são as cooperativas que não pagam tão bem. O Sicoob daí é a nível nacional, né? Provavelmente a maior parte das pessoas conhecem, porque é a segunda instituição financeira cooperativa do país, segunda maior. E o Sicoob não paga bem na região, mas pode ser que na sua região onde você está, pode ser que pague melhor. Não sei, isso é exclusivo da minha região. Quais são as cooperativas que pagam melhor aqui? São 2, Sicredi e Cressol. Então, nessa região é assim, pode ser que na sua região seja diferente. E, além de ter essa mudança entre as instituições, também pode acontecer a mudança dependendo da região do país que você estiver. Vou dar um exemplo prático. Eu conheço pessoas da Bahia, por exemplo, que trabalham em instituição financeira cooperativa. E a gente já conversou abertamente sobre salário, essas pessoas da Bahia têm a remuneração inferior a nós que trabalhamos no Paraná. Pelo menos alguns que eu conversei. Talvez isso não seja uma realidade de todo mundo. Por outro lado, pode ser que existam estados que remuneram melhor. Mas também tem que entender que um valor, um exemplo, né, 5 mil reais de salário, para mim que moro no interior do Paraná, tem um peso. Agora, 5 mil reais de salário, por exemplo, tá, é só um valor arbitrário para a gente ser didático aqui. O mesmo salário, 5 mil reais, por exemplo, para quem reside lá em Brasília, tem um peso completamente diferente. Então, às vezes, poxa, aquela localidade remunera mais, tudo bem, mas qual que é o custo de vida? Né? Talvez seja maior, enfim, então tudo isso tem que ser colocado na balança. Então eu espero que você tenha entendido, isso aqui é uma média, tá? Ok, indo para a parte que mais interessa a vocês, tenho certeza que vocês querem assistir esse vídeo. Vamos começar pelo caixa, vamos começar pela base aí da hierarquia. O caixa normalmente é aquele cargo que menos ganha dentro de uma agência.
Normalmente a pessoa entra como caixa, depois vai para assistente, depois vai para gerente de negócios e aí tem várias oportunidades para seguir a partir daí, gerente geral, alguma assessoria, enfim, né? Enfim, mas o caixa normalmente é aquilo que ou é o que menos ganha ou ganha muito próximo do assistente, tá? Uma média. Deixa eu voltar um ponto aqui. Existe uma coisa que é padrão para todo mundo, que é o vale alimentação. Isso é igual, vale alimentação ou vale alimentação barra refeição. Isso é igual para todo mundo, tá? O que gira numa média das cooperativas é em torno de R$ 2.000. Existem cooperativas que pagam um pouco menos, 1.800, 1.600, e tem cooperativas que pagam um pouco mais, 1.200, R$ 1.500, 1.600, desculpa, 2.200, 2.500, 2.600. Então, pode acontecer dessa diferenciação, mas a média está em 2, né? Ou vai ser um pouquinho menos, ou vai ser um pouquinho mais. Só que você pensa, só o vale alimentação é mais que um salário mínimo. Então, assim, quando uma pessoa talvez ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos e entra, né, numa instituição financeira, ela muda de vida assim de um mês para o outro, de um salário para o outro, né? Porque só o vale talvez seja próximo aqui à remuneração que ela tinha em outros empregos. Então o vale é igual para todo mundo, não importa o cargo que você esteja. Vamos falar agora de remuneração. O caixa normalmente vai girar ali entre R$ 2.000 e R$ 2.500 de salário bruto, tá? Pode ser que seja mais que isso, pode ser que seja menos. Eu não vou ficar repetindo isso porque eu acredito que você já tenha entendido. Quando nós partimos para assistente de negócios, é um pouquinho mais, aí vai girar entre 2,5, 3, 2,5, 3, 3.200, dependendo da instituição. Então vai girar em torno disso ou assistente de negócios. Quando você assistente de negócio, normalmente, independente da segmentação, o salário é muito parecido, normalmente é igual, tá? Quando nós partimos para carteira, aí tem uma diferença grande. Por quê? Pelo menos aqui na minha região, o pessoa física urbana, normalmente são os gerentes de negócio que têm remuneração um pouquinho menor. O agro um pouco maior, porque a minha região é muito forte no agro. E o PJ também segue a mesma coisa, normalmente o agro e o PJ, a remuneração ali é parecida. Alguns agros ganham mais que o PJ, alguns PJs ganham mais que o agro. Beleza, então tem essa diferenciação entre carteiras. Talvez a região que seja muito forte ali e tenham muitas pessoas físicas urbanas, alta renda, pode ser que esse gerente de negócio ganhe um pouco mais, então pode acontecer essa variação. Agora, dentro de cada carteira, se é segmentado, se tem uma pessoa para atender, por exemplo, o agro, Pronaf, né, que são os pequenos agricultores, Pronamp e demais. Se tem uma pessoa só para o Pronaf e tem outra pessoa para o médio e para o grande, essa pessoa que atende a carteira do médio e do grande vai ter uma remuneração superior àquela que atende a carteira somente do Pronaf, que é do pequeno produtor. E nas outras carteiras seguem a mesma lógica. O que eu quero dizer é o seguinte, dependendo da segmentação, dependendo do tamanho da carteira, dependendo da quantidade de ativos daquela carteira, de ativos sob gestão, né, daquela carteira, e também da rentabilidade dos produtos e serviços negociados, enfim, vai ser a remuneração daquele gerente de negócio. Então, uma agência de pequeno porte, um gerente que é misto de todas as carteiras, tal, ou de maior porte, onde o gerente daquelas carteiras com pessoas de rendas menores vai receber um pouco menos. Agora, qual que é esse valor? Depois de eu explicar tudo isso para você. Vamos pensar que hoje um gerente de negócios ou que atende essa carteira mista ou que atende a carteira com pessoas com renda menor, vai girar ali em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000, talvez chegando perto dos R$ 6.000, dependendo de quantos anos tem de experiência e da instituição que está trabalhando. Então vamos pensar algo entre 4 e 6. É muito difícil, pelo menos na minha região, um gerente de negócios ter o salário menor que R$ 4.000. Muito difícil, tá? E vai gerar em torno disso entre 4 e 6. E quando o gerente de negócios ganha mais que 6, normalmente ele está em uma carteira daí de médio porte ou de grande porte. Então é a carteira média ou grande, ali dentro dessas segmentações que eu comentei com você, tá? Então, tem gerente de negócio que pode ganhar 6, pode ganhar 7, pode ganhar 8, dependendo do tamanho da carteira que ele tá. Na prática, quando você entra em uma instituição ou de caixa ou de assistente,
aí você performa, e você consegue demonstrar que você é uma pessoa que tem aptidões comerciais, você gera resultado já como assistente e você é promovido para gerente de negócio, normalmente você pega uma carteira menor, aí você vai crescendo, pode ser que você cresça essa carteira específica, pode ser que você seja transferido para outra carteira e a sua remuneração vai acompanhando a sua trajetória. E essa trajetória não é trajetória fixa, pode acontecer muita coisa. Você pode conseguir aumentar a tua remuneração dentro da mesma agência, você pode conseguir aumentar sendo transferido por outra agência, ou de repente mudando de instituição. Mas o fato é que é possível ter um bom salário já no cargo de gerente de negócio. Porque você pensa, uma média ali de 5, 6 mil reais. Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais que isso. Só que mais os 2,5 de vale, já é uma baita de uma remuneração, já é uma remuneração superior à grande média da população brasileira. E quando você parte para gerente geral, aí é em torno dos 10 mil ali bruto para mais, né? Remuneração, mais às vezes um adicional outro que o gerente geral tem. Então é o que mais ganha e óbvio, né, tem mais responsabilidade. Então tem agência que às vezes vai pagar 9, 10, tem agência que vai pagar 12, 13, 15, depende da localidade que ele tá, do porte da agência que ele tá. E um terceiro item que é interessante, que eu também vou falar por segmento, que é o que a gente ganha o que nós chamamos de PPR ou PLR, né? Que é um percentual que a gente ganha ali quando a instituição dá resultado. Isso vai se diferenciar também por cargo, eu vou passar brevemente cada um deles. O caixa normalmente deve tirar ali no ano uns 4, 5 mil reais, mais ou menos. Quando se trata de assistente de negócios, algo entre 5 e 6 mil reais, talvez podendo chegar a 7 mil reais, dependendo do salário dele, da instituição que ele está. E quando se trata de gerente de negócios, gerente de carteira, aí já é um pouco diferente. Aí talvez você vai ganhar ali entre 15 a 20 ou 25 mil reais no ano. Isso eu tô falando no ano, tá? Tem instituição que paga uma vez só, tem instituição que divide em 2 vezes. Então vamos dizer ali que você está numa carteira maior, você vai pegar lá uns 25 mil reais mais ou menos, talvez até um pouco mais que isso. Você está numa carteira menor, algo em torno de 12, 15 mil reais ali, tá? Claro que, mais uma vez, talvez a região que você esteja seja totalmente diferente daquilo que eu estou trazendo, mas isso é uma média. Isso, gerente de negócio, beleza. Agora, o gerente geral aí é totalmente diferente. Pelo que eu ouvi algumas pessoas falarem, vai girar em torno ali de uns 60, 70 mil reais no ano. Isso também pode variar de acordo com o porte da agência, para mais ou para menos. Bom, então os principais benefícios ali que compõem a nossa remuneração, que é o salário bruto, ou vale alimentação, e o PPR ou o PLR, dependendo da instituição vai chamar de um jeito, eu trouxe aqui para você nesse vídeo. Eu espero ter sanado as suas dúvidas. E terminando esse vídeo, se inscreva nesse canal, coloca aqui o seu comentário, eu vou fazer o possível para estar lendo todos e respondendo todos. Se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Até mais.